Olá, sejam todos muito bem-vindos. Carnaval Sem Julgamento, um novo projeto começando aqui. Eu estou ao lado de Bruno Chateaubriand. Oi, gente. Muita alegria estar iniciando esse projeto. Hoje, pra gente, é como se fosse, Paola, a marcação do início do desfile. Aquela faixazinha escrita início, né? O coração da gente está na batida do tamborim acelerado. É isso aí. Aqui nós vamos contar histórias, relembrar memórias, entrevistar as principais personalidades do mundo do samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. As pessoas que fazem o maior espetáculo da Terra, né, Bruno? E hoje a gente tem aqui a Solange Cruz, presidente da Mocidade Alegre, há 20 anos à frente da agremiação do Bairro do Limão e 17 anos como campeã, a gente pode dizer assim, né? 17 anos no pódio. Bicampeã do Carnaval Paulista. Bicampeã do Carnaval. Isso aí, Solange. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, eu que agradeço. É uma honra estar aqui participando com vocês, Paola, Bruno. É assim, um ícone do carnaval carioca aqui em São Paulo, super famoso. A gente já conhece, já sabe. É um prazer te conhecer. Muito prazer. E olha só, que trajetória sua também no samba, hein? Você vê? Pouco mais dos bastidores, mais uma apaixonada por carnaval, como todos vocês. Mais uma pessoa que julga carnaval, sabe bem o que está fazendo, né? Mas aqui a gente fala que aqui é sem julgamento. É sem julgamento? Aqui a gente não julga nada, a gente só escuta. Isso é que é melhor, né? Aliás, a gente está sempre sendo julgado, então vamos no sem julgamento. Mas eu acho, Solange, você citou o julgamento, tem pouca gente que sabe da história da Paola, né? A Paola já passou, ela já julgou mestre sala e porta-bandeira, já julgou evolução e já julgou comissão de frente, né? Então, quer dizer, ela tem uma bagagem hoje... capacitada. Muito capacitada para carnaval, não à toa. Ela é bailarina, ela é jornalista, enfim, é coreógrafa. Então, a gente... Sabe quem é a nossa entrevistada hoje? Não, Solange Cruz. A Solange Cruz mas é bom saber, é bom saber. Você sabia, Solange, que ela já tinha julgado esses 3 quesitos? Não, pois é, tá vendo? Não sabia. Tá vendo? Um pouco... Não sabia. Como que a gente fala isso? É um pouco camaleão, multifacetado, pois né? Mas são todos quesitos artísticos que envolvem um pouco de dança. Mas carnaval tem esse envolvimento, né? A gente vai focado para uma coisa e começa a se envolver em outra e a gente começa a participar, a entender e a querer mais. Porque eu adoro esse mundo de magia, esse mundo que a gente vive, que é uma paixão. Incrível, que é incrível. Não largaria por nada. Acho até que ficaria doente se saísse do carnaval. E eu vou começar a nossa conversa buscando uma imagem da Solange da apuração. Eu acho que quem acompanha as apurações das escolas de samba, eu acho que a gente tem uma audiência gigantesca com essa transmissão da apuração. A maior audiência é exatamente a apuração. Acho que a imagem mais forte que existe, que as pessoas têm da Solange, é a sua na apuração. Sim. Amarrada com os seus terços, segurando ali os seus patuás, rezando ali naquela hora. Então eu começo perguntando para você, de onde vem a sua fé? O que passa na sua cabeça naquela hora? Porque as notas estão dadas, né? Os jogadores já lançaram ali. Como que é aquele momento para você, Solange? Então, é sempre uma adrenalina diferenciada. Na realidade, eu sou nascida e criada na Mocidade Alegre. A escola foi fundada por 3 irmãos oriundos do Rio de Janeiro, de Campos, né? Lá em Campos havia uma escola de samba chamada Mocidade Louca. Havia não, existe ainda até hoje uma escola de samba chamada Mocidade Louca. E eles vieram, existe porque o Milton Cunha já até me chamou para jogar o carnaval lá e essa escola já ainda está concorrendo lá. E eles vieram para São Paulo e acabaram fundando um bloco, bem estilo Rio de Janeiro, né? O nome do bloco era Mariposas Recuperadas. E eles saíam para brincar o carnaval vestidos de mulheres. E 2 anos depois, as mulheres reivindicaram que queriam estar e fundou-se a Mocidade Alegre por 3 irmãos. E nessa sequência, a escola nunca saiu da mão da nossa família. E chegou minha vez agora de gerir o nosso carnaval. E eu sempre fui muito bagunceira em época de escola, isso. E eu gostava de estar envolvida no meio das rodas de samba, dos pagodes, dos black. Cabulava aula para ir para 24 de maio, que era o reduto aqui do black, dessa coisa toda. E eu sempre gostei. E aí, meu pai me coloca numa... Fala, essa menina não dá, ela tá me dando muito trabalho. Me coloca num colégio de freiras, né? Que é o Colégio Padre Mói. E lá... Quando a gente ficava de castigo, era na capela. Então, eu vivia de castigo e adoro rezar. Adoro orar, adoro aquele meu momento. E eu falo, acho que o colégio me ajudou muito nesse sentido. E uma das aulas que eu mais gostava era de religião. E, inclusive, eu nunca esqueço do nome da irmã, que é a irmã Niltz. E ela que... até hoje, meu filho estudou nesse colégio, é lá no bairro do Limão, é lá na Zona Norte, onde tem a Mocidade Alegre, que é o Colégio Padre Mói. E eu muito que me envolvi
nessa coisa dessa religiosidade. E depois, na Mocidade Alegre, eu comecei com um tercinho. Só que aí as pessoas prestavam atenção e começaram a me dar terços. E todo ano eu vou para Aparecida 4 vezes no ano, 5 vezes. Você tem quantos terços Não em casa? sei te dizer. Não sabe? Não sei te dizer, porque eu tenho vários terços e imagens também, porque eu ganho muitas. Tem um altar grande na Fábrica do Samba. Tem na minha sala na quadra. Tem na minha outra sala lá na arena. E tem em casa. Mas eu tenho as minhas crenças em tudo isso, né? Eu fui pro Círio de Nazaré. Eu acabei de chegar de Fátima. Agora, pós-carnaval, fui lá levar meu pavilhão. Fui entregar minhas promessas. Eu vou para a festa de Iemanjá todo ano na Bahia, em Salvador. São coisas que é minha. São suas. Coisas que são minhas. Na sexta-feira de carnaval, eu tô na igreja. Enfim, são coisas minhas. E às vezes as pessoas falam assim... Igual você falou agora, que eu achei interessante. Porque as pessoas falam assim... Eu não acredito, aquela mulher fica lá rezando, mas as notas já estão Exatamente, dadas. As notas já estão dadas, as notas já estão lá. Mas é uma coisa minha. Uhum. É uma coisa minha, é um momento meu. É um momento de que eu fico lá rezando tanto o Pai Nosso quanto a Ave Maria consecutivamente. E às vezes meu marido fala assim, eu quero ir no banheiro. Eu falei, agora não dá. Não pode quebrar corrente. E é uma coisa minha. É uma coisa da minha fé, é uma coisa do meu momento. É uma coisa que eu... Pra mim é importante. Me dá uma agonia tão grande ficar ouvindo as notas. Aí eu prefiro fechar o ouvido e ficar ali, né? Mas interessante, você tem uma passagem complexa até nesse lugar de apuração. Você perdeu um familiar seu tio, né? Meu tio. Exatamente no enredo que falava do coração, ele infartou. Durante uma apuração. E né? ele não assistia apurações, geralmente. Não ele ia ao assistia. cinema, né? Isso. Até eu fiz uma pesquisa sobre essa história. É verdade. Em 2009, quando eu assumi em 2004... Esse meu tio, Juarez, libriano, igual a mim, igual a Mocidade Alegre. Libriana! De que dia? Agora eu quero dia saber. 17. Finalzinho. Meu marido é dia 11. E a Mocidade Alegre faz aniversário no dia 24 de setembro. Que é o dia do meu aniversário. Aí, Olha só, tá vendo? Tá vendo? E aí, é a data de fundação da escola, né? E o seu Juarez, em 2004, quando eu assumi, ele falava assim, essa menina não vai dar certo, ela é brava. Ela fica brava, porque eu fazia mestre de cerimônia na Mocidade. Uhum. E aí eu vi uma coisa errada, eu pegava o microfone e falava, você aí, você... Eu fazia isso. E ele falava, meu Deus, essa mulher... Né? Ele falava, e a gente se chocava muito, mas porque éramos muito iguais. Todo mundo sempre achou que eu era filha do meu tio Juarez, que era o fundador maior. Meu pai era irmão de Juarez, mas ele era mais tranquilidade, era mais das finanças, era mais uma coisa, né? E eu não, sempre fui assim. Então tinha uma peculiaridade. Em 2004, ele meio que não me apoiou. E aí, foram 24 anos depois, a Mocidade foi campeã. E foi no nosso primeiro ano de gestão. Eu falo nosso porque não é meu. Claro. É de muita gente. É de muita gente. E no ano que você teve um desafio gigantesco, inclusive financeiro, de reequilibrar a economia da escola, né? Estava cheia de dívida. Estava. Você tinha que mostrar que veio e reorganizar ali a escola, né? Como que você fez isso ali? Foi passando o chapéu, literalmente? Na realidade, o que aconteceu? Isso é muito antigo, né? Porque é muito louco falar isso. Eu nem sei se existe mais isso. Primeiro eu fui fazer uma consulta lá nos 10 cartórios, lembra? Que tirava todas as certidões para ver o que tinha, o que não tinha. E tinham coisas que era pequena, 200, 300 reais. Aí fui lá, tirei, paguei, mas tinha as coisas que eram maiores. Né? E minha irmã era minha antecessora e ela faleceu. Com o falecimento dela, eu assumi. E aí eu falei, poxa vida, o que eu vou fazer? Eu comecei a ligar, eu mesma, direto para cada fornecedor que existia aquela situação, e eu fui negociar. Eu fui até os locais negociar, né? Elias da Pinar vai saber muito bem essa história, que ele me chama de Brima, né? E a gente negociou, e ele falava assim, Brima, eu queria trocar um camarote que você pegou na liga. Ela falou, não, trocar não, a gente faz negócio. Vamos abater da dívida. E assim foi. Eu fui fazendo vários negócios, e no primeiro ano eu consegui quitar todas as dívidas da escola. E no nosso primeiro ano, a Mocidade se consagra campeã.
E isso, nossa, fechou o bairro do Limão. Literalmente fechou. Os prédios que faziam abaixo-assinado por conta do barulho, daquela coisa toda. Todo mundo colocando toalha de banho vermelha, verde, pro lado de fora. O bairro todo fechado, aquela coisa toda. E foi em 2004, meu filho estava com 4 anos. Eu perdi meu filho naquela multidão. Já viu meu filho no pescoço de uma pessoa lá me procurando? Foi uma loucura. E nesse dia, o seu Juarez pede para entrar na minha sala. Porque até então ele ficava do lado de fora. Sempre tem umas barracas na frente da escola de samba. Sim. E ele sentava lá na barraca. Ele era muito considerado, muito. Todo mundo batia continência para ele. E aí a dona Tereza dessa barraca, ela sempre levava uma garrafa de café e ele ficava lá na barraca. Mas ele não entrava no meu ano de gestão, no meu primeiro ano. E aí a mocidade ganhou. Aí ele entrou na minha sala. Seu Beto, que é um fundador, foi lá e falou: seu tio quer falar com você. Falei: ai, meu Deus, lá vem, né? E meu tio sempre foi muito despachado, muito... E aí ele entra na sala e aí eu falo: não veio brigar comigo não, né? Ele falou: não, você não tá merecendo briga, tá merecendo parabéns. Trouxe a nossa escola para onde ela merecia voltar. E nisso ele já se emocionou, começou a chorar, eu chorei também. Aí a gente fez as pazes e no próximo ano ele já estava junto comigo ali. Então aquilo também me fortaleceu. E eu falo para ele: poxa vida, você não me apoiou, você pegou duro comigo. Ele falou: não, eu te apoiei, é que você não sabe. Eu fiz isso para você saber que quando você entrasse na liga... um lugar totalmente machista, cheio de homem, ia ser difícil para você. E eu queria que você fosse forte para estar lá. E aí você já tinha que começar logo daqui de dentro para poder chegar lá. Falei: mas você pegou pesado e não sei o quê, mas enfim. E foi difícil para você há 20 anos? Como mulher, como uma das pioneiras à frente de uma agremiação? Sim. É que na realidade, eu falo muito, né? Eu sou uma pessoa super comunicativa, converso com todo mundo, brinco, falo... E lá na liga eu procurei ouvir mais e falar menos, para poder entender. Até porque quando a gente está de fora, a gente sabe muito bem do sambista, tudo é culpa da liga, né? No Rio, em São Paulo, e do jogador. E do jogador. Tudo é culpa da liga, de São Paulo, do jogador. É isso. E eu falava: mano, eu preciso avaliar, preciso entender o que é a liga, né? E foi um ano que eu ouvi mais e falei menos. Em algumas situações me posicionei, porque como algumas renovações de contratos longos e coisas assim, que eu falava: não aceito, hoje isso não existe mais. Enfim, foram várias situações que eu me posicionei na hora que eu tinha que me posicionar. E no começo também, eles, ficavam bravos lá, começavam a brigar, batiam na mesa, falavam a palavra, depois falavam assim: ai, me desculpa, agora tem mulher. Me desculpa, agora tem mulher. Eu falei: gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu também falo alto, também sei falar alto. Se alguém falar alto comigo, eu vou falar mais ainda, porque mulher tem essas coisas, né? E é o seguinte, eu também falo palavrão e tá tudo certo pra mim. Vamos se tratar de igual, porque eu também não vou tratar ninguém diferente. Com certeza. Por conta disso. E assim foi. Eu acho que eu tenho meu espaço dentro da casa, como uma escola respeitada, graças a Deus. Tenho meus momentos de fala, como todos os outros presidentes. Me faço ouvir quando se faz necessário, porque para muita gente, essa balela de carnaval, não é muito sério. É muito sério. A gente trabalha um ano inteiro para ser julgado em pouco tempo e aí todo o seu projeto pode ir por água abaixo ou, né, ter êxito. E aí só ganha um. Claro que um vai ficar feliz e os outros 13 não. E como é que é esse movimento de rivalidade? Porque em escola de samba fala-se de rivalidade, mas você conceitua isso de uma outra forma, né, Solange? Na realidade, nas nossas reuniões na liga, é muita pizza, acaba pizza. A gente conversa, tem os seus debates, tem suas divergências, mas vale o que a maioria votou. Muitas vezes a gente não tem... Pode ser contra, mas eu prevaleço com aquilo que eu penso. Eu não estou lá por causa das pessoas. Eu estou lá para representar a minha agremiação.
Eu não sou o presidente, eu estou o presidente. E eu quero trazer os melhores resultados para minha escola. Então, eu trabalho sobre isso. Então, eu não posso me aliar com você numa coisa que vai ser boa para você e não vai ser boa para mim. Sim. Então, a nossa opinião, ela tem que prevalecer. Então, eu sou muito assim, muito clara, muito transparente. Libriana não gosta de injustiça. Não, odeia injustiça. E aí, a gente Nem já de demonstra... briga. Já demonstra no rosto a nossa insatisfação. Enfim, mas eu não sou uma pessoa de me acuar. Eu sou uma pessoa de realmente me mostrar. Eu sempre falo que às vezes eu me acho um pouco o símbolo da Tijuca, meio pavão. Meio pavão. Meio pavão. Amarelo, ouro, azul, tem uma pavão. coisa da Solange, Bruno, aqui em São Paulo, que é assim, a Solange é uma das maiores personalidades que a gente tem aqui no Carnaval. Sim. E ela é muito idolatrada no meio do Carnaval. Então, acho que isso que a gente fala de você ganhar os terços, os patuás que as pessoas trazem de viagem, vem muito dessa idolatria que as pessoas têm de você também. E também pelo fato da Mocidade ser uma escola super familiar, né? Sim. Você vê criança, você vê tudo isso, tipo, no ensaio. Como que você enxerga isso? Tem o pessoal lá pedindo autógrafo? Como é, Solange? Tem muita coisa. É muito louco isso, né? Eu tava em Portugal, num restaurante, e aí eu tô vendo uma movimentação das pessoas assim, não sei o quê. Aí eu falei pro casal que tava comigo. Falei, alguém me reconheceu. Ela falou, será que? Eu falei, pois é. Aí elas passaram pra ir pro banheiro. Ela falou, você não é a Solange, presidente da Mocidade? Eu falei, eu sou. Ai, pode tirar uma foto? Minha mãe é sua fã. Eu falei, pode, claro. Tiramos foto, tudo. E é muito legal isso. Tem esse lado... E eu procuro ser muito recíproca com as pessoas, porque assim, eu não sou diferente de ninguém. Às vezes as pessoas acham que a gente é diferente, porque eu até vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu vou em Aparecida, quando eu vou rezar, quando eu fui pra Fátima, eu peço muito para as pessoas terem esse entendimento. Porque às vezes as pessoas acham que a gente é uma coisa e a gente não é. Eu sou igual a todo mundo. Tenho meus momentos de brava, tenho meus momentos de calma, mas sou uma pessoa normal como todo mundo. Claro que eu vou tirar uma foto, claro que eu vou estar junto, claro que eu desço e ensaio com a minha comunidade, claro que às vezes no domingo eu falo, hoje a escola chama as lideranças para subir aqui no camarote hoje, chama o pessoal da bateria, hoje eles sobem. E a gente faz sempre esses... Porque assim, eu quero que eles entendam que a gente é de igual para igual. E que é isso. E se eu tô nessa posição, foi porque eles me colocaram. Né? Então, eu tenho uma idolatria muito grande pela minha agremiação. Meu filho foi criado lá, Sombrinha, desde os 5 anos sai na frente da bateria com o pai. Hoje, meu filho já é diretor de bateria da Pérola Negra, uma escola que está no Acesso 2, e é diretor de bateria da Mocidade Alegre. Viajou aí para Portugal, tocou com os Gypsy Kings, toca com um monte de gente, eu tenho um orgulho danado disto. Ele casou com a diretora de bateria da Sociedade Rosas de Ouro, que é a Marcela, minha nora. Agora tem um netinho. Tem o netinho, que é o Sombrinha Mirim. E há mais de 30 anos casada com o Mestre Sombra. Há mais de 30 Mestre anos Sombra. casada com o Mestre Sombra, que eu conheci na camisa verde e branco. Olha aí. Meu filho é a também família do casou samba, literalmente. mas é que não tem santo de como. casa não faz milagre. A gente vai buscar na escola vizinha, na alheia. Mas é isso, tô casada há mais de 30 anos com o Mestre Sombra. Na realidade, vamos fazer 33 anos agora de relacionamento. Casamos em 92, de véu e grinalda, tudo bonitinho. Na quadra da escola de samba, não? Não. Mas teve festa depois da quadra? Teve festa, teve pastel de feira, teve churrasco, teve tudo. E como dizia meu pai, casa de sambista não tem porteiro. Então, tava todo mundo lá. É isso. É sobre isso. Né? E tem essa figura muito... Quando vocês falaram do seu Juarez, porque ele realmente não assistia a apuração. Voltando, né? Eu falo a beça e eu volto lá. Não, mas eu acho Mas que é assim também. mesmo. Ele não assistia a apuração. Ele falava que eles entravam no cinema, e aí tinha o lanterninha, o rádio de ouvido, e falava, quem ganhou o carnaval? Você sabe quem ganhou? Então ele falava, ele sempre se opunha. Em 2009, a Mocidade falou do coração, e ele estava assistindo a apuração na quadra, e eu estava lá na Embi. E aí tava aquele monte de microfone, aquele monte de coisa em cima da gente, lá na reta final, para dar o resultado. Eu nem sabia que ele estava na quadra. E aí, quando deu o resultado, aquela correria, todo mundo pulando, um monte de microfonada na cabeça, todo mundo querendo entrevistar. E eu olho pro telão, porque fica um telão lá na Embi. Mostrando a quadra, né? E aí, no telão, eu vejo entrar um resgate. Aí eu falo pro Sombra, falei, Sombra, aconteceu alguma coisa na quadra. Entrou um resgate, aconteceu alguma coisa na quadra, mas eu fiquei com aquilo, dando entrevista, indo pegar o troféu e
E eu não tava atendendo o telefone, já tava com outra pessoa segurando. E aí falam que meu tio infartou. E dali ele não voltou mais. Porque ele foi pro hospital, né? Conseguiram me ver. E eu não tava conseguindo ir. Falei com ele por fone. E aí ele meio que se despede. Ele meio que fala... Filha, fala pro Sidney, que era o carnavalesco, que hoje é da Mangueira, o Sidney França. Sim. Que vai dividir entre o Vai e Mangueira. A gente vai chegar nesse assunto já, porque o seu carnavalesco também vai fazer... Sim. Dobradinha vai com ficar Salgueiro. na ponte aérea, né? E aí, o que acontece? Aí o Sidney é cria da Mocidade Alegre. Ele tem uma tatuagem gigante da Mocidade daqui a aqui. E a gente sempre chamava ele lá de Juarezzinho, do nome do meu tio. E ele fala pro Sidney continuar com esse tipo de enredo. Olha, manda um abraço, agradece ao presidente Sidney do Águia de Ouro, que hoje é o presidente da Liga. Que ele criou os baluartes do carnaval e o seu Juarez era o presidente dos baluartes de todas as escolas. Agradece a Magali, que era presidente da Camisa Verde e Branco, porque eles me ajudaram e não sei o quê, me colocaram lá, deram uma valorizada, aquelas coisas. E foi isso. E ele começou a falar, olha, você não muda, continua assim. E aí eu falei, tio, eu vou aí, amanhã cedo eu tô aí, amanhã eu vou aí. No dia seguinte, faleceu o seu Miguel, da Contemporânea. Instrumentos musicais, que é baluarte da Morada do Samba e é muito considerado no Carnaval de São Paulo. Aí eu ligo para a Sueli, esposa do meu tio, e falo assim, avisa meu tio que eu vou aí mais tarde. E aí ele falece. Ela falou, ele já se despediu de você, Sol. Ele já se despediu de você. Ele já falou que ele queria falar. E aí tem essas pessoas que não acreditam nessas coisas, né? Para mim, eu já fico até emocionada em falar. A gente também. Porque eu tenho essa coisa da religiosidade, de acreditar. Eu sei que eles estão bem. Eu já recebi 2 cartas psicografadas. É mesmo? E é muito incrível isso, porque a letra eu não sei, mas a assinatura é igual. É igual. Mas assim. vem alguma mensagem, alguma coisa? Vem. Eu recebi 2 cartas dele no centro do Allan Kardec. E eles deixam, né, umas cartinhas. Às vezes você chega lá e tem algumas coisas. E aí, eu nunca recebi do meu pai nem da minha irmã. Mas do meu tio eu recebi. E aí isso faz um tempo já, faz bastante tempo. E falando que estava no outro plano. Essas coisas, eles vão escrevendo algumas coisas que a gente acaba tendo um certo entendimento disso. Então, para quem crê, para quem acredita, para quem tem essa... para mim, foi muito bom tudo isso. E eu acredito. Continuo trabalhando na escola, muito voltada para essa coisa da fé. A Mocidade tem uma coisa que ela é muito movida à emoção. Existe um jargão lá, Mocidade Alegre, emoção da minha vida. Então, a gente trabalha muito isso. O nosso foco, meu e de toda a direção de carnaval, em primeiro lugar, é agradar a comunidade. Sim. Que a partir do momento que eles abraçam um enredo, que eles abraçam uma causa, o restante flui com mais facilidade. E aí você tocou num lugar que é muito interessante. Como é que é feita a escolha do enredo? Se é para agradar a esse núcleo, aquele lugar. O fato de você estar presidente há um bom tempo, ter uma equipe voltada para dentro da escola, a gente meio que conhece. O nosso elenco, o nosso pessoal, o que agrada a velha guarda, o que agrada a baiana, o que agrada a bateria. A gente conhece. Então, e tem uma coisa que é muito bacana também dizer. Eles têm uma credibilidade com a nossa direção que também facilita meu trabalho. Claro. E isso é muito bom. E às vezes eu falo para eles assim, olha, eu tô cansada, hein? Vou levantar da cadeira, alguém senta e diz, pelo amor de Deus, Sol, não sei o quê. Eles gostam muito da forma como a gente lida e como a gente convive com isso. Então, claro que tem pessoas da velha guarda que eu consulto, tem pessoas das baianas, tem pessoas da bateria. A gente consulta vários para poder chegar num denominador. É porque é muito interessante quando a gente fala de enredo, a gente fala de uma manifestação da divulgação de uma história coletivamente. Sim. Então, quando aquele grupo, quando aquela comunidade compra essa história... Tudo favorece. Explode, fica lindo, né? Então, a linha de conexão tinha um carnavalesco do Rio muito conhecido, Oswaldo Jardim. Ele era muito preocupado em entender
como levaram a proposta de um enredo de uma escola de samba, que tinha que ter esse alinhamento, muitas vezes, com a agremiação, com a história daquela agremiação e não fugir. Então, isso é muito interessante. Você falou a consulta, a velha guarda, porque a escola de samba é esse lugar, né? Se respeita as tradições e hierarquias. A gente tem isso. A gente tem o Seu Pereira, por exemplo, que é um dos baluartes da escola, ele não desfila mais. Mas ele faz todo ano a roupa dele, de baluarte, assiste o desfile vestido de baluarte na televisão, em casa. Mas ele sente que ele transmite pra gente uma energia e eu sinto que eu recebo. Isso é o mais importante. Com certeza. Né? E ele é uma pessoa que sempre opina, estando ou não estando. Muitas vezes você vai chegar lá no cantinho da velha guarda, ele tá lá na cadeira de rodas dele, levam tudo, ele fica lá no cantinho dele, enfim. Mas quando não, eu tenho que ligar, ele manda mensagem, ô, presidente, isso tá bonito, olha, isso aqui tá legal, olha. Então, eu tenho muito esse cuidado. A tia Glória, que é a presidente da velha guarda, toda vez que eu vou pra Aparecida, ela tá comigo. Então, a gente vai junto, a minha parceira de viagem. Então, essas coisas não têm preço. Sim. Porque a gente tem um carinho deles, né? Eu passei pequena por todos eles e eles estão lá me dando esse aval. Com certeza. E isso eu acho bacana. Fora que na Mocidade Alegre também toda a minha família tá lá. Primos, filhos, e irmãos. uma outra coisa, a gente citou o Jorge Silveira, seu carnavalesco. Aham. Com certeza a gente sabe que as sugestões de enredo partem basicamente dos carnavalescos. E hoje o seu carnavalesco vai estar dividindo o desfile da Mocidade Alegre com o desfile do Salgueiro no Rio de Janeiro. Então. Como que você vai encarar isso? Vai estipular uma agenda? Tais dias ele trabalha em São Paulo, tais dias no Rio de Janeiro. E aí outra coisa que eu queria saber é como que vocês enxergam e colocam nesses enredos as inovações? Porque eu sei que é uma coisa que a Mocidade Alegre também traz muito, que é pedido isso. Sim. Pelo universo e pelo público, né? Sim. Então, na realidade, hoje o Jorge está trabalhando só pro Salgueiro. Por quê? Quando a Mocidade foi campeã, eu tava nesse corre do Rio para São Paulo, vai Rio, volta São Paulo, vai Rio, volta São Paulo. E aí o que aconteceu? Eu não tinha renovado com o Jorge. Não tinha renovado com o Jorge. E eu chego no sábado das campeãs, o Jorge fala para mim assim: eu preciso falar com você. E aí a gente se encontrou antes do desfile das campeãs. E aí ele falou que recebeu uma proposta do Salgueiro. E eu tenho um relacionamento muito bom com o Salgueiro. Sim. Né? E já aí, te encontrei lá, já te encontrei na quadra. Na UPM, no na Salgueiro. UPM, no Salgueiro, é verdade. E aí eu liguei pro André, conversei com o André falou: Sol, vamos conversar isso depois, o Salgueiro também não costuma dividir, não sei o quê, bababá, enfim. Aí passou. Só que aí, o que aconteceu? O Salgueiro também queria meu intérprete, que era o Igor. Igor Sorriso. O Igor Sorriso. Só que o Igor, o meu contrato com ele já é mais avançado. Não é de 1 ano, é de 3. Né? Então, o Igor já estava realmente assinado com a Mocidade Alegre e tudo mais, tudo menos. Aí eu falei: André, vamos fazer um bem bolado? Né? Você me cede um pouco o Jorge, né? E eu vou te ceder o Igor, mas dentro das minhas condições, porque pode acontecer de cair no desfile das campeãs duas, pode acontecer várias coisas e a gente acabou entrando em algum acordo. O que aconteceu? Na Mocidade Alegre, mesmo o Jorge estando, e eu sabia que não ia ser fácil, a Mocidade contrata um outro carnavalesco, que é o Caio. Então, o Caio é um menino que se despontou, ele fez a Mocidade Unida da Moca, né? Que foi até o enredo da Helena, que é lá do Salgueiro. Helena Teodoro. Primeiro capítulo do meu livro que você vai ganhar de presente. Ai, arrasou. Da Helena Teodoro e o Caio que desenvolveu. E o risco do Caio é muito legal, né? E aí a gente bateu um papo com o Caio, conversamos, explicamos, falamos que a gente não ia ter o Jorge aqui full time, né? Que já era difícil também para mim com o Jorge, porque o Jorge mora em Niterói. E ele faz hemodiálise. Então, ele não tem uma... Né, é cansativo, todo esse vai e volta, essa coisa toda. Então, ele não estava todos os dias aqui na Mocidade Alegre. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho, porque o Jorge é muito rápido. A gente tem um carinho muito grande por ele, um menino sensacional, que hoje faz parte de um carinho que a Mocidade Alegre exerce sobre carnavalesco. Que eu sempre procuro na minha forma de gerir, de fazer com que a pessoa entre pela porta da frente e saia pela porta da frente. Então, eu tenho contato com o Edson Pereira, que foi meu carnavalesco também, com o Leandro,
que é um querido, né? Assim como tenho com o Jorge, né? Só que aí o Salgueiro demandou mais tempo dele, né? E aqui a gente começa bem antes. O Jorge trouxe um tema de enredo, né? E aí eu falei, poxa, esse enredo é legal, mas eu queria mais algumas coisas nesse enredo. E aí o Caio também optou. E o Léo Antan, que é o desenvolvido, que é o enredista. É o pesquisador, né? Isso. Ele continua com a Mocidade Alegre. Ele não está no Salgueiro, ele é um dos braços do Jorge, mas ele não está no Salgueiro como enredista. No Mocidade, sim. E aí eles foram, e aí eu falei, junta Jorge, Caio, Léo, e o Jorge quase não participou disso, muito por fora, porque ele estava... Na realidade, foi uma coisa de segurança minha. Quase como consultor ali. Ter ele ali e tal, mas o Caio acabou desenvolvendo tudo isso. A gente percebeu que o Caio andou, a gente percebeu que o Léo deu o respaldo e a gente continuou, entendeu? Então isso facilitou, porque ele tinha que cuidar do Salgueiro, que é uma escola enorme, gigante, né? E a gente tinha que cuidar da Mocidade. E os resultados vocês vão ver na avenida, porque eu tô muito feliz. Estou muito feliz, fiquei muito feliz com o enredo. A gente tinha algumas propostas, eles também trouxeram algumas, mas a gente partiu para um enredo de fé, novamente. Por quê? A Mocidade, em 2004, que foi nosso primeiro título Foi o seu ano da retomada, virada, o ano da virada, que você define como seu carnaval mais marcante na Mocidade. Foi 450 anos da cidade de São Paulo, onde todos os enredos eram voltados para esse tema. E agora em 2024, a gente falou dos 470 anos da cidade de São Paulo. E a gente foi campeão. E aí em 2014, a gente falou da fé. E agora a gente quer falar da fé de novo, que é... Quando eles trouxeram uma parte do enredo, nós partimos para um outro enredo, juntando mais essa coisa da fé. E aí esse enredo tornou-se Quem Não Pode com Mandinga Não Carrega Patuá, que é o enredo do Carnaval 2025 da Mocidade Alegre. Pois é, e é interessante, Solange, quando você traz isso, porque quando eu acompanhei o lançamento do enredo do Salgueiro e acompanhei o lançamento do enredo de vocês. E eu falei, gente, está muito parecido. É o Jorge que está fazendo os dois, e agora você deu a explicação, mas ficou muito parecido, de certa forma, né? Ficou. Eu não sei que foi a mesma linha. Né? Eu não sei como é que vai ser o desenvolvimento de narrativa, porque desfile de escola de samba você só pode dizer alguma coisa lá no momento, no final daquele ciclo, quando tudo está sendo apresentado. A Mocidade Alegre, com esse tema, desvenda algumas coisas que muita gente não sabia, né? A gente falava, mandinga, o que é mandinga? Vou te fazer uma mandinga, vou te fazer uma macumba, né? E na realidade, mandinga eram as pessoas que carregavam aquelas bolsinhas do patuá. Porque naquela época, você não tinha essa livre expressão para falar da sua religiosidade. Sim. Hoje não. Hoje você coloca a sua guia para fora. Hoje você coloca seu terço para fora. Hoje você coloca seu patuá. Hoje você coloca carrega tudo que a Nossa você Senhora quer. aqui, tá a gente tudo carrega bem. E é isso. Só que antes isso não era velado, era uma coisa escondida. E essas bolsinhas, elas serviam para entrar com informações, mapas, coisas dentro, para levar para outro lugar. E ela ficava por dentro da roupa das pessoas, né? Então, eram os mandingas que carregavam. Então, quem não pode com mandinga não carrega patuá. Com certeza. Tinha que enfrentar o cara para poder pegar o patuá, né? Então, eram homens fortes que carregavam. Então, é uma história totalmente diferenciada, assim. Eles fazem uma passagem por isso, mas não é o mesmo fio condutor. Aí é interessante você falar que você disse que recebeu já os sambas de enredo, né? Foram quantos? 11 sambas de enredo. E foi você tem uma ala de compositores hoje na escola? A escola tem uma ala de compositores, mas é aberto. É aberto para quem quiser participar. Então, a gente tem sambas do pessoal do Rio e tem sambas do pessoal de São Paulo. E eu acho que os compositores se sentem muito inspirados quando tem esses temas. E eu acho bacana porque a Mocidade, ela foi campeã com o Yasuke, né? E o Yasuke começava na África, mas terminava no Japão. Foi um enredo dividido em dois
países, assim, incríveis. Depois a gente vem pro Mário de Andrade, o ano passado, né? A busca de Mário de Andrade por um país, que era o Brasil. E totalmente aleatório. E agora a gente vem para um enredo totalmente religioso de fé. Tudo, não, mas de brasilidade pura. Pura, brasilidade pura. Então, eu acho que a gente diversificou para voltar um pouco a falar disso. E a gente gosta um pouco de mesclar assuntos diferenciados para abordar o carnaval. E com um peso triplicado, porque carrega todo o histórico da bicampeã do carnaval, né? Pois é, e esse triplicado, porque a gente sabe que tricampeã. É isso aí. É isso que a gente está buscando. Mas eu entendo que não é fácil, tá? Entendo que não é fácil, entendo que muitas escolas estão na busca, mas eu também vou buscar. E tem uma coisa que acontece muito aqui no Carnaval de São Paulo, Bruno, que é assim, meio ponto de diferença aqui no julgamento de São Paulo é um abismo colossal entre a primeira e a oitava, a 10ª colocada. Pois é. A gente viu no Rio de Janeiro, às vezes, nesse 2024, uma diferença foi o quê? De 7 décimos da primeira para a segunda. Isso aqui em São Paulo a gente não vê, né? 2019 foi o pior resultado da minha escola. Foi 8º lugar, com 0,50, 0,5 para o primeiro colocado. Mas isso você não vê... Tipo, 8 escolas tiveram 0,5. Mas aí, Solange, você não vê porque, por exemplo, existe hoje a indicação, né, no Rio de Janeiro para os jogadores avaliarem mesmo, assim, não que aqui não se avalie. Existem formas de se avaliar um processo. E lá, tanto lá quanto aqui, é de 9 a 10, né? Sim. Então, quando você tira um décimo, você está tirando um ponto. Na verdade, é um ponto. Você está tirando 10% da nota. Você não acha que, de repente, seria interessante, talvez, um julgamento mais rigoroso em alguns momentos? A gente entrou aqui com uma diferença esse ano de as escolas chegarem com 9,9 para depois atingir o 10. Não deu muito certo. Mas por quê? Talvez o jurado não tenha entendido... por exemplo, comissão de frente, a sua nota era 9,9. Nota de partida. Para você atingir o 10, esse 1/10 a mais, você tinha que ter uma diferenciação na comissão de frente. Uma única escola tirou nota 40 das 34 escolas do grupo 1, 2 e especial. Mas são jogadores diferentes, né? São jogadores diferentes, mas a mesma orientação. Só que a colocação, deu a entender que a gente não conseguiu entender o que ele entendia como excelência. Faltou excelência, não veio 10. E aí você tirava todas as outras notas. Fica muito subjetivo isso. Subjetivo. Essa análise fica muito subjetiva. Isso aconteceu em comissão de frente, isso aconteceu em alegoria, né? E bateria, a gente já tá pro 3º ou 4º ano nisso e é 2 décimos. Só que a bateria, você tem como julgar. Mas a bateria aqui parte de 9,8? 9,8. Tá vendo? Mas acontece com esse julgamento. Mas acontece que aqui na bateria você tem como justificar. Primeiro, porque ele grava. Segundo, que você tem que ultrapassar 16 compassos, 32 Sim. não sei o quê. E aí, a partir do momento que registrou aquilo, o seu 10º tá lá. Já a comissão de frente é aleatório, é uma coisa entra que um critério artístico, né? A subjetividade da arte. E entra o gosto do jurado. Porque ele vai partir da onde? Do que ele viu, do que ele acha e do que ele pensa. Já na bateria, não. Ele tem que conferir se teve aqueles 16 compassos, se passou a volta, a virada, enfim. Mas e os arranjos nesse Também lugar? Também é julgado, por isso Porque que é mais fácil. Os arranjos, as bossas é que Sim, trazem aí a diferenciação do processo. Aí é que é fato, porque aí você consegue julgar. Primeiro porque ele grava, mostrando o que a bateria fez. Então ele comprova. É diferente, então foi mais fácil dar. Agora, isso eu já acho que já cai pro próximo ano. Creio eu, não sei. Mas acredito que caia, porque não teve um reflexo. Tanto que São Paulo trocou todos os jurados. Mas isso é bom, Solange? Tá vendo? Ó, ela fala olhando pra gente, hein? Não, mas você acha isso bom? Porque eu acho que é importante sempre ter um mix, né? Não, entre o novo não e é o que já conhece, né? Não é a primeira vez, tá? Em 2017, eles trocaram também. E agora, novamente. Eu sou sambista. Na minha avaliação, o jurado ele tem que ser avaliado. Onde errou, por que errou, por que o jurado fez, por que não fez, já que se tem como você fazer essa sabatina pós-resultado. Então, na minha concepção, é isso, né?
Mas no afã e naquela coisa do tipo, não foi legal, não sei o quê. É por isso que eu falo pra você, às vezes a gente não pensa no samba, a gente pensa no que é melhor pro momento. Né? E às vezes as pessoas acham que é fácil, porque agora não é fácil você angariar jurados. Não é fácil mesmo, porque o jurado, eu fui jogador de alegorias e adereços muitos anos no Rio também. O jurado é a vidraça, que todo mundo vai jogar lá. Sim. A sua pedra. A grande maioria das escolas só querem a nota 10. Só que existe hoje um consenso, né, de que o 10 tem que ser extremamente valorizado. Sim. Né? O 10 Sim. é o lugar da excelência. Né? Então, não que o jurado tenha que ser catador de erro, ele tem que entender todo um processo, analisar aquele processo para chegar ali, aquele momento de qual vai ser a nota. O Carnaval de São Paulo precisa voltar a entender, e é uma coisa que eu falo muito, a gente perdeu a característica da leitura do enredo. Então, às vezes as pessoas acham que é só colocar um monte de coisas ricas em cima do carro e ele tá representando. O carro é lindo, tá, mas o que ele representa? Sim. O que aquilo quer dizer? Aonde ele faz parte do enredo? Eu acho que a gente até encerra vezes... esse nosso papo com esse questionamento que a gente deixa para você. Qual é o limite que a gente pode chegar com o carnaval, com as inovações, com essa tecnologia, entendeu? Sem a gente perder a nossa tradição, Essência, a nossa ancestralidade, que é uma coisa que são que contam. Como que você enxerga isso? É isso, que é a coisa que o Boi Bumbá também está fazendo lá. Estamos perdendo a tradição. Estamos fazendo daquilo um carnaval, e não é. E a gente não pode esquecer das nossas raízes, da nossa ancestralidade e entender que nós não podemos ser apagados. E às vezes a gente mesmo se apaga. Que bonito, legal, gostei da mensagem. Vou dar aqui pro Solange presente, meu livro sobre Mestre Sala e Porta-Bandeira, uma arte essencialmente nossa. Vou escrever a dedicatória, ainda não escrevi, vou escrever agora para você. Mas olha, aqui os personagens são só cariocas, tá? Tem que fazer o de São Paulo. Agora tem que fazer o legado paulista. Tem que fazer o legado paulista. Eu quero saber dessa foto, quem é que vai tirar? Pode deixar, vamos fazer. Gente, foi um prazer, vocês todos nos acompanham. Semanalmente a gente volta com novos entrevistados aqui no Carnaval Sem Julgamento. Solange, muito obrigada, foi um prazer estar com você. Bruno, meu companheiro, muito obrigada. Paola, muito obrigado. Obrigado a vocês que acompanharam a gente. Adorei nossa conversa, Solange, muito bom. E a gente se vê na próxima edição. Eu que agradeço.